Messias Jesus Cristo, de graça e verdade Ele é pleno. De sua imensa riqueza, graça sem fim recebemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos recolhamos num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração rezemos invocando o auxílio do Espírito Santo, pois só o Espírito que habita em nós, que nos faz santuários de Deus, pode dar-nos a plena compreensão da Escritura. Invoquemos o seu auxílio. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje na experiência do vinho. Quando a gente abre um bom vinho, põe para decantá-lo, para que ele ative no contato com o ar o seu sabor, e o paladar contempla melhor a força que vem desse mistério tão bonito da combinação desta bebida. Esta bebida é Cristo. Saiu das águas domingo passado. O Espírito Santo pousou sobre ele. O céu abriu. A voz o apresentou: Tu és meu filho amado. O Espírito Santo manifestou, o Pai Eterno manifestou sobre Jesus, e também hoje João Batista manifesta sobre Jesus. Vamos lá? No seu folheto, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 a 42.
Esta cena acontece imediatamente após o batismo. Vamos lá? Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, brada, Eis o Cordeiro de Deus. Ele estava de novo. Porque no relato de João, do evangelista João, ontem foi o batismo e ontem João viu Jesus, batizou Jesus e depois do batismo de Jesus, João já disse esta mesma frase, eis o Cordeiro de Deus. Aqui nós estamos no capítulo 1, versículo 35. No capítulo 1, versículo 29, um pouquinho antes desse texto aí que você tem, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, conta o seu testemunho do que ele viu assim que batizou Jesus. Então, por 2 vezes, João apresenta Jesus com esse título, o Cordeiro de Deus. Na primeira, imediatamente após o batismo, ele conta e acrescenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele não acrescenta, só diz, eis o Cordeiro de Deus. Porque o batismo já disse quem é esse Cordeiro. A imagem do Cordeiro é uma imagem muito cara para o povo da Bíblia. É síntese da oferta do povo na relação com Deus. Tem muita polêmica no estudo da Bíblia acerca desse Cordeiro. Ao longo desses 2000 anos, muito se discutiu. Mas os estudiosos de Bíblia, especialmente um grande teólogo biblista, J. Jeremias e Bento XVI, identificam e resolvem esse enigma, quem é o Cordeiro. A palavra Cordeiro, na língua original de que o texto foi escrito, provavelmente, muito provavelmente, o aramaico, a palavra cordeiro é talia, que serve tanto para criança quanto para servo. Essa expressão indica a docilidade de Jesus na relação com o Pai, uma criança, e a docilidade de Jesus diante da realidade de pecado do mundo, um cordeirinho. O povo da Bíblia, o povo hebreu, no ambiente da Ásia Menor, que até estende até boa parte ali da África, do Egito, e depois passa pela Grécia e vem pela Europa fora, e vai até o rio Tigre, Eufrates, o mundo da Mesopotâmia, mundo babilônico e persa. Esse ambiente, os povos e as culturas daquela região do mundo, todos tinham como hábito oferecer sacrifício humano a Deus. Todos. Aconteceu qualquer perrengue, qualquer doença, qualquer peste, qualquer epidemia, pega as crianças, sobe a montanha e sacrifica, mata e oferece em sacrifício para Deus. O povo hebreu é o primeiro povo daquela grande região que inaugurou uma nova forma de culto. Deixou de fazer sacrifício humano para Deus e Abraão inaugura um novo tipo de culto. Abraão é convocado por Deus a oferecer, como todos os povos ofereciam as suas crianças para os deuses furiosos, Abraão também subiu o monte para oferecer o seu filho Isaque, só que Abraão é o primeiro que sobe o monte para oferecer o sacrifício do menino no altar e faz uma experiência de Deus, e Deus diz, não,
não ofereça seu filho, não. Tem um carneirinho ali engarranchado numa moita de espinho, pega ele e ofereça. E Abraão é o primeiro que inaugura uma forma de culto nova. Desce do monte com o menino e diz: pronto, fui lá na montanha, rezei, ofereci sacrifício para Deus. Inaugura, portanto, Abraão, o pai da fé monoteísta, o pai da fé islâmica, judaica e cristã. Essas três grandes tradições religiosas, temos Abraão como pai. Abraão inaugura uma forma de culto nova, que não se oferece mais sacrifício humano, mas sacrifício de animal. Então, o cordeirinho, que também Noé ofereceu depois do dilúvio, quando a arca de Noé assentou o chão, ele organizou a vida, ofereceu. O cordeiro, portanto, é uma imagem cara para o povo da tradição bíblica, porque é a imagem da nova forma de culto que impacta para sempre o mundo. Vejam a história, a arqueologia e a antropologia daqui das Américas, com os povos, os maias e os astecas, com os sítios arqueológicos da oferta de sacrifícios humanos para aplacar a fúria dos deuses. O povo da Bíblia tem um avanço enorme. E a figura do cordeiro é decisivo. O cordeiro é síntese do novo modo de culto. Seja o cabrito, o boi, a novilha, ou o cordeiro, agora é o modo novo de oferecer sacrifício para Deus, ou um par de rolinhas ou 2 pombinhos, como os pobres ofereciam, como José e Maria ofereceram na apresentação de Jesus. João Batista, ao apresentar Jesus depois do batismo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está dizendo para nós o que significou Jesus vindo na fila dos pecadores e descendo pelas mãos de João Batista até as águas e subindo das águas. João Batista está dizendo: o batismo significa que ele vai morrer e ressuscitar para tirar o pecado do mundo. Bento XVI, no 2º volume, Jesus de Nazaré, diz que esta frase do Batista é propriamente a teologia do batismo de Jesus. Belíssimo. Centro da pregação de João Batista, centro da pregação da igreja. Não se deve ter absolutamente nenhum elemento que concorra, que venha competir com a importância, a relevância desse tema. Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O ápice da pregação de João Batista, mas também o ápice da pregação da igreja. Mas não só, também o ápice da escuta da pregação dos ouvintes da pregação da igreja. Isso aqui tem que configurar para você como o ápice de tudo que eu já ouvi. Isso é o máximo. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado. Aqui também uma correção importantíssima, porque o povo da Bíblia, também Bento XVI, desenvolveu sobre si um certo orgulho por ter sido o povo eleito para a relação com Deus. Desenvolveu um certo orgulho. Hoje está muito na moda o orgulho religioso das igrejas e das religiões, também o orgulho nosso. Bento XVI diz que Deus escolhendo Israel para ser o povo da aliança e a partir de Israel comunicar-se com o mundo, para revelar a ele Deus através de Israel para o mundo, o povo de Israel pensou que Deus estava revelando o povo como o melhor tipo. Mas Deus não escolhe Israel para revelar Israel, escolhe Israel para revelar-se através de Israel. Como escolhe a igreja, como escolhe cada cristã e cristão para revelar-se a você e através de você revelar-se ao mundo. Então, esse orgulho tolo é absolutamente contrastante e ambíguo na comparação com o que se evidencia na cruz.
Jesus é que é o centro, não somos nós, nem a igreja, nem Israel. Ele vem para tirar o pecado, não meu, do meu povinho, da minha igrejinha, dos dizimistas da paróquia. Ele vem para tirar o pecado do mundo. Amém? Reaja e vamos ver as consequências disso. Vamos lá? Então, João já batizou Jesus, o Espírito Santo já manifestou, Divino Pai Eterno manifestou, João já apresentou no versículo 29 pela primeira vez Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, apresenta agora pela segunda vez. O problema é que ainda tem gente seguindo João e não seguindo Jesus. Como nós, que às vezes somos seguidores de pregadores e não seguimos Jesus. Vem comigo, vamos lá. Versículo 37, juntos. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Pronto. Aqui é o ponto de estrangulamento da sua escuta. A partir daqui não deve se estabelecer em você absolutamente nenhuma dúvida. A importância e a relevância do pregador na sua vida e a relevância de Jesus na sua vida não deve absolutamente ter nem aproximação de comparação. É absolutamente desproporcional. O pregador é validado como pregador, não pelo que ele empreende, não pelo tanto de seguidores que ele tem nas redes sociais ou na igreja, não pelo tanto de likes e comentários e tweets que o pregador alcança dos ouvintes dele. O pregador é validado pela sua capacidade de perder seus seguidores sempre para Jesus. Pregador que se orgulha de ter seguidores e que se torna o ponto alto da procura dos seguidores é uma tragédia. Pregador tem que ter alegria, humildade e humilhação para ver esvaziar de sua frente gente que ouvindo-nos descobre Jesus e segue Jesus, e firma-se no seguimento de Jesus. Nós vivemos tempos de culto aos pregadores. Primeiro, pela carência que o mundo está de uma palavra, de uma autoridade, de uma mensagem. Segundo, pela debilidade nossa de pregadores que facilmente manipulamos as massas carentes, vulneráveis. Existe uma manipulação religiosa por parte de nós pregadores. Existe um assédio do pregador. Um assédio. Existe uma manipulação violenta que transforma os ouvintes da pregação em seguidores insanos. Deixe o Batista com o coração agradecido, mas siga Jesus com o coração decidido. Vamos ver? Versículo 38. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Brada? O que estais procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Desculpe. Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Pronto. Aqui tem uma coisa muito interessante. Jesus caminha, os discípulos de João vêm atrás dele, ele vendo, percebe que tem gente seguindo, vendo que estavam seguindo, ele para e enfrenta-os. O que estáis procurando? Irmã, irmão, você permitiria Jesus te fazer essa pergunta hoje? Você acha
que Jesus, escutando as motivações mais profundas que você traz com você, seguindo, você acha que Jesus reagiria como? Ele diria a você: que legal, que bacana, que motivação bonita, bem-vinda, bem-vindo, mora ali. Ou Jesus pararia, olharia para mim e diria para mim e para você: olha, sinto muito, mas com essa motivação que você tem no coração, não vem atrás de mim não, eu não tenho isso para te dar não, não é isso não. O que eu tenho a oferecer é tirar o pecado do mundo. O que eu tenho a oferecer é transformar você em santuário do Espírito Santo. O que eu tenho a oferecer é transformar você, o seu corpo para o Senhor e o Senhor para o seu corpo. Paulo na segunda leitura aos Coríntios. O que eu tenho a oferecer é comprar você por um preço muito alto e devolver você com a dignidade de filha e filho do divino Pai eterno, e você ser um homem, uma mulher livre na relação com o Pai. Isso é o que eu tenho. Essas motivações que você traz, não vem atrás de mim não, vai procurando outro lugar, você vai sofrer demais, você vai caçar confusão demais, você vai decepcionar-se demais. Quantas pessoas se tornam relatoras das decepções que têm com pregadores, porque quer que o pregador tenha o que só Cristo tem. Quantas pessoas trazem em suas vidas profundas feridas e marcas de terem passado por nós pregadores, e nós pregadores entusiasmamos e dizemos, e até falamos que você vai conseguir, aquela excitação da expectativa, você vai conseguir, e você vai convivendo dizendo: esse cara está me manipulando, não vou conseguir. Quantos? Passamos de pregador em pregador e nunca experimentamos o olhar de Jesus. Nunca experimentamos Jesus conversando com a gente, perguntando: o que você está procurando? Eles apresentam para Jesus uma motivação profunda: mestre, onde moras? Mestre, nós não queremos ver o Senhor, nós queremos uma relação mais profunda, queremos ir à sua casa, queremos ver como vives, queremos saber qual é o fundamento dessa beleza, desse esplendor. Lembra domingo passado os verbos: esse frescor do seu batismo e esse ardor de quem acabou de ouvir o divino Pai eterno dizer: você é meu filho amado? Nós queremos uma intimidade mais profunda com você. Às vezes a gente passa anos e anos na igreja em busca de norma, regra e doutrina para engessar desejos e compulsões nossas. E a gente nunca alcança, porque a gente avança um pouco e recai, avança um pouco, recai, avança um pouco e recai, e nunca progride. Por quê? Porque a gente nunca inaugura uma relação com a pessoa de Jesus e não com a doutrina, com a norma e a regra. Quantas pessoas transformaram a experiência de fé num feixe de norma e regra? Bento XVI convocou um sínodo da palavra. Os bispos do mundo inteiro acorreram-se para Roma e ficaram 2 anos propriamente preparando e celebrando o sínodo da palavra, do qual produziu um documento excelente, Verbum Domini. Numa das sessões desse sínodo da palavra, os bispos, os cardeais estavam se debatendo como ensinar a palavra, o que tirar da palavra que é mais importante, quais são as regras mais importantes da palavra. Bento XVI disse 2 coisas que a mim marcaram profundamente. Bento XVI diz: nós não somos a religião do livro, como o hinduísmo, o budismo, o islã. Não somos a religião do livro, da letra. Nós abrimos o livro sagrado e nós não encontramos um feixe de norma e regra. Nós abrimos o livro sagrado e encontramos uma pessoa
e com essa pessoa desenvolvemos uma relação de aproximação, de convivência. Depois, essa é a primeira fala fecunda de Bento XVI. A segunda é: dizer Cristo é muito mais do que dizer a doutrina. Nós transformamos o cristianismo numa religião de doutrina, de norma e de regra. E repetimos regras e normas e doutrinas, e não criamos uma relação. Norma e doutrina é importante? Vamos voltar a isso daqui um pouco. Vamos ao texto ainda. Vem comigo. Que lugar fica a doutrina? Vejam, você pode levar para casa essa folha e depois caprichar em observar quantas vezes aparece o verbo ou a ideia ver, olhar, ver, olhou, viu. Eles disseram: mestre, onde moras? Versículo 39, leia. E Jesus respondeu: vinde ver. Vão? Foram, pois, ver, de novo o verbo, presta atenção. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Se você é alguém que tem vontade de desenvolver uma vida espiritual fecunda, pegue como manual de espiritualidade o Evangelho de João. Eu repito isso quase todas as vezes que cai o Evangelho de João. A gente vai nas livrarias católicas, tem tanta porcaria que nós padres escrevemos, que são os livros mais vendidos do mundo, mas que não vale nada. Vá ao Evangelho de João, melhor manual de espiritualidade. Hoje, na pregação que o Santo Padre, o Papa Francisco, disse no Ângelus, ele disse: o evangelista João seguramente assistiu essa cena de Jesus vendo os discípulos. O evangelista João foi tão marcado por o modo com que Jesus olha para as pessoas, que aqui nós estamos no ano 80, 85. João era um adolescente. De quando Jesus morreu no ano 33, agora no ano 80, 85, João tem na memória límpida e cristalina aquele dia em que Jesus olhou para os discípulos. Foi tão diferente. É relação, minha gente, com Deus. Não é norma, não é doutrina, não é regra. O evangelista João, aqui tem um salto do verbo ver para o verbo foram, pois, e permaneceram com ele. Não tem verbo que se repete mais genuinamente no Evangelho de João do que o verbo permanecer. Você pode pegar o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, que é o longo discurso de despedida de Jesus. Você pode até fazer um léxico das palavras centrais desses capítulos, do 13 ao 17, e anote quantas vezes aparece Jesus mesmo dizendo: permanecei no meu amor e eu permanecerei em vós. Se guardardes os meus mandamentos, eu permanecerei em vós. O Pai permanecerá em vós. Eu, o Pai e o Espírito viremos e faremos morada em vós e permaneceremos em vós. Então, do verbo ver para o verbo permanecer. Religião cristã é cultivo de uma relação estável. No livro do Apocalipse aparece a expressão Cordeiro de Deus, como esse cordeiro bonito aqui no altar, 29 vezes. Uma das últimas vezes em que o livro do Apocalipse chama Jesus de Cordeiro, chama a igreja de a noiva do Cordeiro. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Cada vez que pecamos, ficamos fora do corpo da igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. E a noiva que estabelece uma união íntima, um só coração, uma só alma, uma só carne.
ao se tornar esposa do noivo, não é? A teologia católica sobre o sacramento do matrimônio. Sua relação com Cristo é uma relação de permanecer com Ele, ou você é da cultura do touch, da tela do celular, que você passa o dedo, vê. Ah, eu vi, eu assisti, mas não fica nada. Não é essa a cultura do touch? Você vê. Emite opinião sobre tudo, mas não aprofunda em nada. Não tem experiência. Tem que saltar. Uns pedagogos, um grupo de pedagogos espanhóis falam de passar da opinião para a experiência. Experiência se faz com relação. Eu não tenho opinião sobre Jesus, eu não vi Jesus. Eu cultivo uma relação com Ele. Eu experimento conviver com Ele. De novo, nós perdemos isso na igreja. A nossa fé não é uma fé de relação com Jesus, é uma fé de norma, regra, doutrina, e a fé do touch, da tela que passa o dedo, vê tudo, não aprofunda em nada, mas dá palpite sobre tudo quanto é trem, até sobre a igreja, o Papa, os bispos, os pregadores, que tem que ser pregador ao modo do meu desejo. O mais importante no relato, veja, era por volta das 4 da tarde. Hoje o Santo Padre, o Papa Francisco, diz que essa experiência de ver e sentir-se chamado por Jesus, vem ver, e ir e permanecer, é algo que marcou tanto o evangelista, que passados 80 anos, o João ficou um idoso, e ele sabe até que horas. Homens e mulheres bem experimentados no afeto, naquela paixão que os fez olhar no olho um do outro, e se apaixonar e se encantar um pelo outro, geralmente é assim, a gente sabe o dia, a hora, não é? Ou não, eu já te olhava fazia tempo, não é assim? É uma relação esponsal. O evangelista sabe a hora, ele não emite opinião, ele tem um relato de vivência. E o desfecho que vem agora é talvez uma das coisas que implica-nos de forma mais dramática. Vamos ver? André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Isso. Ouve João, mas segue Jesus. Ouve o pregador, mas não se inscreva no canal dele, seja seguidor dele fiel e defenda-o, e mata o bispo, e mata o papa. Se tirar o pregador da paróquia, se tirar da rede social, esse bispo não presta, essa igreja não presta, porque tirou o meu pregador. Ouve João, mas siga Jesus. Está claro, igreja? Está claro? Vamos, agora vem a experiência terrível, vai te marcar profundamente o que virá agora. Então André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar-se primeiro seu irmão Simão e lhe disse, brada, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Brada, Simão. Então André conduziu Simão a Jesus. Essa semana eu sofri muito com essa parte desse texto. Porque eu passei a semana toda torturando-me, pensando, eu não tenho direito de seguir Jesus e experimentar todas as graças que eu recebo dele, e esquecer
que eu tenho irmãos que precisam de Jesus. Eu vou confessar para vocês que eu chorei muito essa semana, pensando nos meus irmãos, cada um. E eu queria que você experimentasse a graça de sentir-se profundamente tocado por esta palavra. Não continue seguindo Jesus. Se tem uma coisa, a única que permite o seu desvio no seguimento de Jesus é: eu não posso continuar sem ir lá pegar na minha casa os meus irmãos que precisam de Jesus. Vou trazer Simão para ele. Simão precisa demais ser olhado assim, amado assim, cuidado assim. Amém? Amém? Cadê meu irmão? Cadê sua irmã? Nós vivemos uma religião de norma, regra e doutrina, e a gente diz para o irmão: você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, para a irmã, você tem que ir, e repetimos regra e norma. Nós precisamos ter a força, a persistência, a autoridade do sangue, para chegar no irmão e dizer: irmão, irmã, eu não vou desistir de você, eu não vou dar a você o que eu não posso te dar, mas eu vou te conduzir a alguém que te dará o que jamais eu, ou pregador, ou alguém te dará. Aleluia. Eu vou te pôr diante dos olhos dele, ele vai te olhar do jeito que ele me olhou, e você vai experimentar uma força sobrenatural, que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Aleluia. Que pena que nossa conversa sobre fé na nossa casa não tem essa autoridade, não é? Que pena. Por que nós perdemos isso? Por que falar de Deus na nossa família se tornou um tema tão tenso, ou às vezes nem aparece? Esposa avulsa na igreja, esposo avulso na igreja, pais avulsos, filhos avulsos na igreja. Jesus quer você, mas quer sua casa. Não é você levar seu Jesusinho para abençoar sua casa, é você abrir sua casa e dizer para sua casa: tem um Deus poderoso que pede a essa casa para abrir-se para a realidade que Ele inaugura para nós. É uma fé que abre horizonte, não é uma fé de sectarismo, de seita, de seguidores insanos das redes sociais, que se o pregador disser uma coisinha fora da linha ideológica, decepa e decapita o pregador, como fizeram com Batista, porque ele caiu na loucura de falar para o palácio que o tipo de matrimônio que tinha dentro do palácio não correspondia aos planos de Deus, não foi? Você está com a irmã do seu irmão e isso não é permitido. Corta a cabeça dele e deixa nós aqui no palácio em paz. Domingo que vem você vai ver João Batista preso e Jesus inicia a pregação dele. Então, hoje eu peço a você que você nesta igreja experimente de Jesus um olhar, mas que você ponha no ardor de ser olhado, experimente a graça de conseguir conduzir para Jesus sua casa. Amém? Veja o desfecho. Desculpe. Mais do que conduzir seu irmão para a norma, para a regra, para a doutrina ou para a igreja, é conduzir para Jesus. Porque às vezes a gente até dá conta de trazer para a igreja, mas não dá conta de levar a Jesus. Porque pode ser que ele venha aqui, chega aqui e não gosta do pregador porque fala demais, ou fala de menos, ou não diz nada com nada, e volta para casa, veio na igreja, mas não resolveu nada. E a insistência sua é mais do que levar para a igreja também, para a doutrina também, para a norma também, mas é muito mais do que isso, é levar para Cristo, e para Cristo, fixar o olhar no seu irmão. Olha só que coisa impressionante. Veja,
Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele. Tem uma das Bíblias de pesquisa minha, que a tradução diz assim: então Jesus, fixando em Simão o olhar. De novo, é uma relação estável. É fixar o olhar. Não é olhar do touch da tela do celular. Fixar o olhar. Olhou bem para ele e disse: vamos, brada. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Olha, aqui a síntese da palavra conversão. Conversão é metanoia, mudar a mentalidade para mudar a meta. O que estás procurando? Jesus, João pregou, formou nossa mentalidade e nós mudamos a meta. Nós agora queremos saber onde o Senhor mora. André levou Simão para Jesus. Jesus fixou o olhar em Simão e falou: tu és Simão, sei do seu pai, um pescador, tem uma empresa de pescaria aqui no Mar da Galileia, contador de mentira de pescador, igual seu pai não tem. Mas eu faço a partir de hoje você pedra na construção da minha igreja. O ápice da sua relação com Jesus e da relação do seu irmão, da sua irmã, da sua esposa, do seu esposo com Jesus, sabe qual é? Ser levado até Jesus, colocado na mão de Jesus, e Jesus fazer da minha família e da sua família material de construção da igreja dele. Aqui é muito mais do que dar o dízimo ou dar a oferta, infinitamente mais. É dar-se. É você o material, não é dinheiro para a igreja comprar material, comprar mais patrimônio. É dar você, é levar seu irmão. A oferta é de vida e não de bolso. Pode até passar pelo bolso também, mas o ápice do pregador não é conseguir um empreendimento extraordinário e levantar a igreja e construir e comprar mais e quebrar mais parede e fazer mais coisas. Isso não é o ápice do pregador. O ápice do pregador é transformar cada um de nós, também ele, em material de construção na mão do Senhor, e ele edifica a sua igreja como mediadora. A igreja é agora a nova mediação para todos os homens e mulheres da terra, para que alcancem o olhar de Jesus e a salvação que vem de Jesus. Amém. Ai, ai. Irmã, irmão, não continue seguindo pregadores ou norma e regra da igreja sem experimentar o olhar fixo de Jesus sobre você, sem inaugurar uma forma nova de relacionar com Ele. Não continue seguindo Jesus como um seguidor, uma seguidora avulso, que nem parente tem, nem família tem. Incline agora a sua cabeça, feche os olhos, mentalize aquilo que o evangelista João escreve, volte à cena do relato desse texto. É um exercício espiritual que Santo Inácio de Loyola desenvolveu nos retiros que ele apresenta. Você agora mentaliza a cena do Evangelho e se põe na cena. E você vai experimentar também alguém, ou Batista, ou André,
ou seu irmão ou sua irmã, ou seu pai, sua mãe, seu padrinho ou madrinha, apresentando para você Jesus como uma possibilidade para a sua vida. Experimente e recorde alguém que já te ajudou a buscar Jesus, mas dê alguns passos interiormente e aproxime-se de Jesus. Experimente ser olhado por Jesus, amado ao extremo. Escute Jesus falar com você. O que procuras? Vem ver. Eu quero fazer você, seu irmão, material de construção da minha igreja, o edifício espiritual, instrumento de salvação do mundo. Escute Jesus e fale com Jesus, conforme o Espírito Santo agora indicar a você. Desenvolva o seu diálogo com Ele. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda graça.